Fala pessoal, tudo beleza? Aqui é o Leonardo da LMD Lab e no vídeo de hoje, dando continuidade aos nossos vídeos sobre aparelho respiratório, hoje nós vamos ver na parte 2 as fossas nasais, beleza? No vídeo passado nós falamos sobre nariz externo, um vídeo bem curto, bem bacana, vou deixar aqui em cima para você dar uma olhadinha e assistir esse vídeo. Pessoal, já deixa o seu like para fortalecer o nosso canal, dar esse apoio aí pra gente, é o seu patrocínio gratuito, tá bom? Pra gente saber se vocês estão tendo bom proveito disso ou não. Beleza? Deixa um comentário também. Beleza? Vamos iniciar aqui então. Então lá, anatomia, aparelho respiratório, parte 2, fossas nasais. Iniciando com os limites dessas fossas nasais. Só um breve comentário. A cavidade nasal, né, as fossas nasais, elas são divididas medialmente pelo limite medial, que eu já vou comentar com vocês, que é composto do vômer, a cartilagem do septo nasal, que nós vimos no vídeo passado lá, e a lâmina perpendicular do osso etimoide. Nós já vamos ver isso com mais detalhe. Por que eu estou te falando isso? Porque você tem que imaginar que essa divisão medial gera a fossa nasal direita e a fossa nasal esquerda, certo? No caso dessa imagem que nós estamos vendo aqui, ó, né, é a face lateral da fossa nasal direita, certo? Do lado esquerdo seria idêntico a isso, tá? Só que a face medial ela é diferente, nós já vamos ver, tá bom? Então atenção para esse ponto, é um pouquinho difícil assim, de visualizar isso, mas tome cuidado, tá bom? Limites então. O limite anterior, que eu coloquei aqui em verde para vocês, é o limiar nasal. Já o limite posterior, né, são as coanas. Atenção para esses dois pontos, porque o limiar nasal aqui, ó, o limite anterior, é um ponto de transição com o nariz externo, que nós vimos no vídeo passado, certo? E aqui o limite posterior é o ponto de transição com a faringe, que já é aqui embaixo, né, que é feito pelas coanas essa transição aqui, tá? Nós já vamos ver os limites das coanas, tá? Ela também apresenta limites. Então, não confunda os limites das fossas nasais, que é o que nós vamos ver agora, com os limites das coanas, tá bom? Então, ó, limite anterior, limiar nasal, posterior são as coanas, tá? Limite superior aqui, ó, é feita pelos ossos nasais, o osso frontal e o osso esfenoide. Enquanto que o limite inferior é feito pelo palato duro. Atenção para essa estrutura. O palato duro aqui, ó, ele é composto pelo processo palatino do osso maxilar e a lâmina horizontal do osso palatino. Atenção para isso. Então, sempre que você vê palato duro, associe com essas duas estruturas, né? Ele é formado por essas duas estruturas. E só um comentário aqui, ó, esse canal aqui, ó, chamado de canal incisivo, fica aqui no processo palatino do osso maxilar, tá bom? Já falamos um pouquinho melhor sobre ele, beleza? Limite lateral, que é isso que nós estamos vendo aqui, ó, nessa imagem. É feita pelos ossos maxilares, pelo osso lacrimal, que fica aqui nessa região, né? O osso etimoide, que faz apresenta essas conchas nasais, que nós já vamos comentar também, certo? Concha nasal inferior, que é um osso próprio, tá bom? Osso palatino aqui e o esfenoide, beleza? Já o limite medial, eu já mostro isso com mais detalhes, que essa imagem não está muito legal para ver o limite medial, tá? Mas o limite medial é composto pelo osso vômer, a lâmina perpendicular do osso etimoide e a cartilagem do septo nasal, tá bom? Agora, pessoal, os limites das coanas aqui, ó. Lembrando, as coanas são os limites ali posteriores da cavidade nasal, tá? Mas as coanas apresentam limites próprios, né? Ela é delimitada superiormente aqui pela asa do vômer e o corpo do esfenoide. Enquanto que as coanas aqui na porção inferior, elas são delimitadas pela lâmina horizontal do osso palatino. Lateralmente lá, é limitada pela lâmina medial do processo pterigoide do osso esfenoide. Tranquilo?
E a porção média aqui dela, né, o limite medial, é feito pelo osso vômer. Tranquilo? Agora aqui a parte dos ossos, tá? Que vai ficar, acho que, um pouquinho mais claro para vocês, ó, porque no próximo slide eu já vou mostrar para vocês essa lâmina medial, essa parte, esse limite medial, né, que é composto por aquelas 3 estruturas que eu citei para vocês, né? Mas iniciando aqui com a face lateral. Tem todas essas estruturas, né? Lembrando aqui, ó, divisão com o nariz externo, tá? E aqui, divisão com a faringe, tá bom? Então, ó, tudo isso aqui são as fossas nasais. Aqui é a parte óssea, né? Então, ó, osso maxilar, ó, o palato duro aqui que nós já falamos, canal incisivo aqui, ossos nasais, osso frontal, osso lacrimal aqui escondidinho, osso etimoide, osso da concha nasal inferior, osso palatino e aqui o esfenoide, tá bom? Atenção para as conchas nasais que eu marquei aqui para vocês, ó. Concha nasal superior, concha nasal média, concha nasal inferior. Aqui no caso ele traz, ó, concha nasal suprema aqui, mas desconsideramos isso. Concha nasal superior e a média são acidentes ósseos do osso etimoide, tá bom? Aqui. Então, ele coloca aqui na descrição, ó, concha nasal média, concha nasal superior, osso etimoide. Enquanto que a concha nasal inferior é um osso próprio, tá bom? Por que eu estou te falando isso? Porque mais para frente nós vamos ver os meatos nasais, que são os espaços entre essas conchas, tá bom? Então, delimitar isso aqui é fundamental, beleza? Agora, a parede medial das fossas nasais. Elas são compostas por 3 estruturas: cartilagem do septo nasal, lâmina perpendicular do osso etimoide e o vômer aqui. Bom, essas 3 estruturas juntas formam a parede medial das fossas nasais. Beleza? Aqui, pessoal, um ponto muito importante, provavelmente se você vai fazer alguma prova de anatomia, isso aqui é bem provável que vai cair. Tá? Por quê? Essa estrutura aqui que eu marquei na flechinha é uma protuberância óssea que se localiza aqui, ó, antero, né, superiormente à concha nasal média, né? E ela é chamada aqui, ó, de Agernase ou crista do nariz. Tá? Então, ela se localiza, ó, antero superiormente à concha nasal média. Tá? É uma protuberância óssea. Qual que é a função dela? Por que ela é tão importante? Porque ela divide a fossa nasal em uma parte olfatória, que é essa azulzinha aqui da imagem, né? E uma parte respiratória, tá bom? Essa parte olfatória, né, mantém relação aqui com o nervo olfatório, tá bom? Passando lá, os meatos nasais que eu comentei agora há pouco com vocês. Os meatos nasais são os espaços localizados entre as conchas nasais. Então, só lembrando, concha nasal superior, média e inferior, né? Atenção que a superior e a média são acidentes ósseos, partes do osso etimoide, enquanto que a concha nasal inferior é um osso próprio. Tá? Os espaços entre essas conchas são chamados de meatos nasais. No caso, o meato nasal superior é o espaço localizado entre a concha nasal superior e a concha nasal média. O meato nasal médio é o espaço localizado entre a concha nasal média e a inferior. E o meato nasal inferior é o espaço entre a concha nasal inferior e o palato duro, no caso. Tranquilo? Isso aqui é muito importante, porque o próximo vídeo nós vamos falar só sobre seios paranasais. Então, por exemplo, só para você entender. Esse aqui é um seio esfenoide, né? Ele apresenta uma abertura aqui, ó, no meato nasal superior. Né? Nós vamos ver as funções dele no próximo vídeo, né? Mas é muito importante você saber essa questão dos meatos nasais, porque influencia com a relação dos seios paranasais. Tranquilo?
Questão da vascularização e inervação. Pessoal, eu vou citar a grosso modo aqui, não vou entrar em muitos detalhes, em raminhos específicos, tá bom? Vou deixar isso aí para você se divertir com o seu Atlas, tá bom? Mas antes de tudo, eu queria explicar essa imagem para vocês, porque algumas pessoas têm dificuldade de entender essa imagem, o que é isso, né? Então aqui, pessoal, ó, onde eu estou passando aqui o mouse, ó, isso aqui é a face lateral da cavidade nasal, né, das fossas nasais ali. Bom, ó, as conchas nasais aqui, ó, certinho? Essa parte aqui, ó, que eu estou passando agora o mouse, é a parede medial das fossas nasais. O que foi feito aqui? Ele rebateu só essa parte aqui, ó, da parede medial, né? Ele rebateu aqui, ele coloca uma flechinha aqui, ó, que ele só jogou para cima para facilitar a nossa visualização, o estudo. Até se você olhar, ó, talvez isso facilite você entender essa imagem, ó. Note aqui, ó, o canal incisivo, ó, o palato duro aqui, ó, tá vendo? É o mesmo aqui em cima, onde eu estou passando o mouse. Tá bom? Ele só rebateu aqui, ó, ele só dobrou ela, tá bom? Então, vascularização arterial, né, das fossas nasais é feita por ramos das artérias etimoidal anterior, posterior, artéria esfenopalatina e artéria facial aqui, beleza? Atenção para um ramo da artéria esfenopalatina, que é a artéria nasopalatina. Essa artéria ela vai entrar aqui no canal incisivo e vai se, né, anastomosar com a artéria palatina maior, aqui no nível do canal incisivo. Tranquilo? Já a drenagem venosa é feita aqui na região anterior para a veia facial, na região posterior para o plexo pterigoide e na região superior para a veia oftálmica. Beleza? Já a inervação, pessoal, das fossas nasais é feita pelos ramos do nervo etimoidal anterior aqui, pelo nervo maxilar e o gânglio pterigo-palatino aqui. Tá bom? Eles vão emitir ramos que vão fazer a inervação aqui. E vou deixar para você se divertir aí com os ramos específicos, esses raminhos pequenos aqui. Tá bom? Atenção só para esses dois ramos aqui, ó. O pterigo-palatino, esse aqui, né? E o naso-palatino. Vai ficar melhor da gente visualizar na próxima imagem aqui, ó. Então, ó, nervo pterigo-palatino aqui, e ele emite um ramo, que é o nervo naso-palatino, que também vai lá para o canal incisivo, tá bom? Esse anastomosa com, ó, nervo palatino maior aqui, tá bom? Então, aqui no nível do canal incisivo, ocorre a anastomose, né, do nervo nasopalatino com o nervo palatino maior, tá bom? Atenção só aqui, pessoal, no osso etimoide, ele apresenta a lâmina cribiforme e o primeiro par, né, craniano, ele vem aqui, e emite ramos aqui, fibras nervosas, em torno de 20 fibras, né, que ultrapassam, que atravessam a lâmina cribiforme, certo? Que vai ser responsável pelo olfato, né? Então, atenção aqui, ó, bulbo olfatório e as fibras aqui, em torno de 20 fibras, trato olfatório aqui, beleza? Na outra imagem também coloquei isso aqui para vocês darem uma olhadinha. Então, ó, primeiro par craniano, nervo olfatório. Ele, nessa porção aqui da lâmina cribiforme, ele forma o bulbo olfatório e, a partir do bulbo olfatório, ele emite fibras que atravessam a lâmina cribiforme. Tá bom? Pessoal, já deixa o like no vídeo para fortalecer o nosso canal. Qualquer dúvida, fico à disposição. Deixa o seu feedback aqui nos comentários. Fico à disposição se tiver alguma dúvida. Bom, e até a próxima. Até o próximo vídeo. Abraço.